Olá, gente, bom dia. Eu vou dar início ao meu vídeo. Obviamente, esse vídeo ele vai ser um resumo dos roteiros, eu não coloquei tudo. Ele vai ser focado na justificativa que a professora nos passou. E antes de partir para a parte dos alinhamentos, da modelagem, de tudo isso, eu vou ter que falar um pouquinho da minha proteína, por que eu escolhi minha proteína, sua função, onde ela se localiza, etc. E aqui a proteína que eu escolhi, a proteína que eu escolhi é chamada de tropimiosina, ela é uma proteína do músculo dos seres vivos. Eu, no caso, escolhi uma proteína de um camarão da espécie Lithopenes joannamelia, mais conhecido como camarão cinza. Aqui um pouquinho da sua estrutura, né? Ela é uma proteína alfa-helicoidal, em forma de estrutura espiral, vocês podem ver aqui ela ligada à actina, de duas hélices paralelas contendo dois conjuntos de 7 locais alternados de ligação à actina. Ela é mais conhecida pelo seu papel na regulação entre a actina e a miosina, entre essas duas proteínas aqui, mas também ela está envolvida na organização e dinâmica do citoesqueleto em células não musculares. Ela tem outras isoformas e elas são caracterizadas por terem 284 resíduos, uma região N-terminal altamente conservada, enquanto que as formas não musculares são geralmente menores e são heterogêneas em sua região N-terminal. As tropimiosinas elas são de uma grande família de filamentos de actina, elas desempenham um papel crítico na regulação dos filamentos de actina nas células musculares e não musculares. Elas podem ser classificadas em dois grupos, uma de isoforma muscular e outra de isoforma não muscular. A isoforma muscular está envolvida na regulação das interações entre a actina e a miosina no sarcômero muscular e elas desempenham um papel fundamental na contração muscular regulada. A isoforma não muscular, elas funcionam em todas as células, tanto musculares quanto não musculares, e estão envolvidas em uma série de vias celulares que controlam e regulam o citoesqueleto e outras funções celulares fundamentais. E aí, gente, eu resolvi colocar parte do meu objetivo para esse projetinho, onde eu pretendia encontrar outras proteínas, outras tropimiosinas de outros animais que não oferecessem alergia, porque a tropimiosina do camarão ela é uma tropimiosina, uma proteína que dá alergia, ela é a proteína que mais dá alergia no camarão. E aí eu estava querendo encontrar outros animais que tivessem uma tropimiosina parecida com a do camarão, mas que não oferecesse alergia. Como vocês podem ver nessa tabela aqui, ele dá alguns animais que não, onde sua proteína não dá alergia, como a galinha, o sapo e o atum. E aqui ele dá o percentual de identidade. E como vocês podem ver, quanto menor o percentual de identidade, mais distante do camarão ele está. E quanto menor o percentual de identidade, menos alergia ele terá. Entrando na parte de alinhamento, eu trouxe aqui para vocês os dois alinhamentos que eu fiz, onde eles tiveram dois resultados parecidos, aqui a NR-BLO62 e aqui a Uniprot. No primeiro resultado eu tive uma proteína com 100% de identidade, 100% de similaridade, cobertura de 100% também. Aqui também foi a mesma coisa. Isso me leva a crer que a sequência que eu utilizei para fazer o blast é a mesma dessas aqui. É a mesma proteína do camarão. Como vocês podem ver, tem até o nome da família aqui deles, é Pneus-Vanamei e Pneus-Monondo, eles são bem parecidos, são da mesma família. E aí, o resultado do blast com o PDB BLOS 45 e o PDB BLOS 62 já teve um resultado diferente, porque eu encontrei uma proteína com 56% de identidade, 78% de identidade, cobertura de 99%. E aí eu fui ver que a proteína era uma proteína de um mamífero. Aqui está mostrando o sus escrofa, que é o javali. Aqui também a PDB BLOS 62, como eu encontrei uma proteína, uma sequência com 56% de identidade, 77% de similaridade, 99% de cobertura. Quando eu fui olhar o organismo também era uma proteína de um mamífero, do javali no caso. E aqui eu coloquei o resultado do alinhamento do clustal
e o alinhamento do ProMouse. E sobre a minha justificativa, eu utilizaria o alinhamento do PDB-BLOS 45 e do 62, porque para eles são melhores para poder visualizar a tropimosina que eu quero, para poder comparar com a de um mamífero ou de um outro animal. Esses dois alinhamentos, esses dois blasters, eles resolvem um problema que seria encontrar a proteína de um mamífero não alergênica, e acabou encontrando a do javali. E também porque ela já está com essa estrutura formada no Protein Data Bank. Eu utilizaria o Clustal para verificar quais aminoácidos formam os epítopos alergênicos na superfície dessa tropimosina, já está descrito isso na literatura. E eu só faria comparar com uma tropimosina não alergênica de um outro animal, já que no Clustal ele dá os aminoácidos ali, né? Ele diferencia pelas cores, quais são os aminoácidos iguais, quais são os aminoácidos que são parecidos, tudo pela cor. Então acho que ficaria muito mais fácil comparar os aminoácidos no Clustal. Sobre a modelagem, aqui estão os meus resultados do modelo automático do Swiss Model. Ele me deu 3 proteínas, como vocês podem ver, essa aqui tem 2 cadeias, essa aqui tem cadeias isoladas. Obviamente, como eu sei que a tropimosina ela é uma cadeia, ela possui 2 cadeias, né? Eu utilizei essa aqui como modelo. Sobre a validação dessa proteína que foi obtida com o modelo automático do Swiss Model. O gráfico do Ramachandra foi esse resultado aqui, onde na região mais favorecida são encontrados 1.043 resíduos de aminoácidos. Nessa região, bem aqui A, B e L, bem aqui o L, foram encontrados também na região mais desfavorável 3 aminoácidos, lisina, glutamina e aspartato. Sobre a proteína que foi obtida no meu online, ele me deu essa proteína aqui como resultado. Como vocês podem perceber, ela é uma proteína já diferente da que foi obtida no Swiss Model, até porque ela só tem uma cadeia. Sobre a validação dessa proteína obtida no meu online, o resultado do gráfico do Ramachandran foi esse aqui, onde ele encontrou 258 resíduos na região mais favorável, A, B e L. E o curioso foi que ele encontrou apenas um resíduo de aminoácido na região menos favorável, que foi a glutamina. Eu trouxe também a tabela de resultados já com RMSD junto com o molde. Aqui é a minha proteína que eu obtive no Swiss Model de forma automática. E o RMSD deu 5.512, deu um RMSD bem alto. E aí eu fiz também o RMSD para a proteína obtida no meu online, deu um RMSD altíssimo, deu 22.711. E em comparação com o Swiss Model obtido de forma manual, ele deu um RMSD de 0,002. Sobre o banco de dados, eu vou logo pular para a parte dos escolhidos, que foram o banco de dados String e o banco de dados Reactome, porque eu não ia achar a tropimosina do camarão em um banco de dados que falasse de vírus, por exemplo, ou que falasse de doenças negligenciadas. Então, esses 2 bancos foram os bancos escolhidos. E aí, como resultado da pesquisa da nossa proteína no string, ele logo encontrou aqui uma tropimosina de um javali, só que essa tropimosina é uma outra isoforma de tropimosina, não é a mesma que eu encontrei lá no PDB. E continuando como resultado também, aqui mostra as proteínas que a tropimosina ela está relacionada. E aqui ele encontrou uma troponina cardíaca, outra troponina cardíaca e aqui uma actina. E isso daí está corroborando com o que a gente vê na literatura, porque a tropimosina é uma tropimosina que se liga uma parte à actina e a outra parte ela se liga à troponina para realizar a contração muscular. Eu trouxe o resultado do Reactome e nesse banco de dados eu tive que digitar o nome da proteína. Eu acabei encontrando a tropimosina do javali.
E aqui nessa imagem, né, onde ele mostra todas aquelas interações, está mostrando aqui a interação dessa tropimosina como função, né? Ela tem a contração muscular, aqui é a contração do músculo cardíaco, aqui é do músculo estriado e aqui é do músculo relaxado. Então, o Yakitom está corroborando com o que eu encontrei na literatura. E a minha justificativa seria utilizar esses dois bancos de dados. O banco string para poder ver quais são as proteínas que estão relacionadas com a proteína de interesse, e o Yakitom para verificar em quais papéis ela participa da contração muscular. A gente viu lá no banco, né, ela participa da contração do músculo liso e estriado. Sobre a predição funcional e estrutura, eu trouxe aqui o resultado do FastCoop, onde ele achou, né, a família dessa proteína, essa região aqui representa a família dessa proteína, como vocês podem ver, está corroborando também com a literatura, porque ele pegou de 1 a 284 aminoácidos. Aqui ele dá também as famílias que são similares, mas eu não encontrei essa estrutura aqui que ele diz aqui, e também eu não consegui obter o resultado para a tropimosina do Mu Online. Sobre o banco de dados CAT, eu coloquei a proteína que eu obtive no Swiss Model, do modo automático. Ele me deu esse resultado aqui, onde já dá para ver a tropimosina na sua forma helicoidal. Aqui ele dividiu em duas cadeias e vindo para os domínios e para a família, ele me deu esse resultado, onde aqui ele apresenta os domínios correspondentes e aqui ele mostra as famílias dessa tropimosina. E o que eu achei curioso foi que ele encontrou aqui algumas isoformas da tropimosina, não acho que não vai dar para ver, mas tem algumas isoformas aqui, o que corrobora com aquilo visto na literatura, porque a tropimosina ela não tem somente uma única isoforma. E aí eu submeti a tropimosina do Moline também no banco do CAT. Ele me deu esse resultado aqui, nessa estrutura. Como vocês podem ver, ela é uma estrutura de uma única cadeia só. Ela é parecida com aquela que a gente viu lá no slide do PyMol do Moline. Ele mostra aqui essa cadeia, ele mostra as famílias, né, os domínios e as famílias. E aqui eu trouxe o resultado das famílias, onde ele também encontrou algumas isoformas da tropimosina, o que corroborou tanto com o resultado anterior da tropimosina obtida no Swiss Model, quanto na literatura também. A tropimosina não tem somente uma isoforma, ela tem outras isoformas também. E aí eu trouxe o resultado do FATCAT também, onde ele comparou as duas tropimosinas, a tropimosina do camarão com a tropimosina do javali, e ele deu como resultado que essas duas estruturas são similares, e elas têm 284 posições equivalentes com RMSD de 2,68 angstrom. Esse resultado já é diferente do que aquilo que eu coloquei naquela tabela, aquele resultado foi muito maior que esse. Então, esse banco de dados já dá um resultado diferente do que foi visto anteriormente. Aqui é o resultado do banco FAST, onde eu submeti a minha tropimosina. Aqui ele já identificou que são duas cadeias, né? Onde ele estabeleceu que o domínio 1 de 1 a 106 resíduos de aminoácidos, e depois o domínio 2 de 184 a 284, tanto para a cadeia A quanto para a cadeia B. Aqui está a cadeia A, aqui está a cadeia B. Mas no momento eu não consegui correlacionar esses dados com nenhum resultado, tanto no alinhamento quanto na modelagem ou outro canto. Eu também não consegui o resultado dessa proteína por Mu Online. Aqui são os resultados do banco do Daily Server, onde eu submeti a tropimosina obtida automaticamente pelo Swiss Model, e logo ele encontrou moléculas similares, como aqui a própria tropimosina do javali, e aí eu cliquei nessa superimposição aí em 3D que ele faz, e o resultado que ele me deu foi esse aqui, onde a proteína em verde é a proteína do Swiss Model, obtida automaticamente pelo Swiss Model, e a proteína em laranja é a proteína do banco de dados. E olhando bem, dá para ver que ela não está totalmente alinhada, né? Então eu acho que ela está corroborando com resultados obtidos no PyMol.
E aí também eu submeti a tropimosina do Mu Online no Daily Serve, ele já me deu um resultado diferente do que foi obtido para a proteína do CC Model. E quando eu selecionei esse primeiro modelo e cliquei nessa superimposição em 3D, ele me deu esse resultado aqui, onde a proteína do Mu Online é essa proteína em verde e a proteína do banco de dados é essa proteína em laranja. E eu pude perceber que somente uma parte está alinhada, ela não está alinhada completamente. Talvez seja por isso que o RMSD tenha dado tão alto. E a minha justificativa é a seguinte: é que não ficou totalmente claro qual proteína, qual é a melhor proteína utilizar, qual é o melhor molde utilizar. Mas para minhas futuras análises eu não utilizaria a proteína obtida pelo Mu Online, até porque ela é de uma cadeia só. Mas eu também apostaria numa revisão de todo o alinhamento e modelagem para verificar novamente se o RMSD que eu obtive na trepmosina obtida de forma automática pelo Susi Model teria um RMSD menor lá no PyMol. Por quê? Porque teve banco de dados que deu um RMSD muito menor do que a obtida no PyMol. O resultado do PyMol deu 5.000 alguma coisa. Teve banco de dados que mostrou 2 alguma coisa em angstrom. Então eu apostaria nessa revisão para saber se eu fiz alguma coisa de errado, para ver se o RMSD daria um RMSD menor ou não. E é isso, galera. Eu espero que o vídeo não tenha ficado entediante e não tenha ficado muito longo também. Obrigado.